Oi, gente, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês, com sua casa, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja abençoando ricamente a vida de cada um. Eu quero falar um pouquinho sobre dons, sobre sermos capazes, porque eu tenho certeza que todos têm capacidade de algo. Todos têm como fazer algo de bom, né? Ninguém é incapaz. E será que nós temos usado aquilo que nós temos? Às vezes um talento, um dom que recebemos para fazer algo de bom para alguém, para ajudar alguém, para lançar uma semente na vida de alguém, para testemunharmos a palavra de Deus, para falarmos que Deus é bom, que Deus ele pode fazer grandes coisas se nós abrirmos o nosso coração, se nós deixarmos ele trabalhar. Ele pode entrar e pode ficar conosco e pode nos abençoar, por mais que nós passemos por provas, que passemos por dificuldades. O nosso Deus ele é poderoso. E eu quero falar sobre os talentos que muitas vezes recebemos e nós muitas vezes temos guardado, não temos usado. A palavra de Deus diz que o Senhor ele vai cobrar de nós. Quando ele chegar aqui, quando nós nos encontrarmos com ele, nós vamos ter que apresentar aquilo que fizemos. O que fizemos de bom ou o que fizemos de ruim. Se nós fomos omissos de alguma forma, ele vai cobrar de nós. Então que nós venhamos usar, mesmo que seja pouco, que nós tenhamos poucos, venhamos usar o que temos em prol do reino de Deus, para que o nome do Senhor seja engrandecido, para que o nome dele seja glorificado, para que pessoas saibam que ele é grande, que ele é poderoso, que ele pode dar esperança àquele que está sem esperança, àquele que está caído. Muitas vezes nós precisamos de uma palavra, tem momentos que nós estamos tão necessitados de uma palavra. E quando chega alguém, que o Senhor usa alguém para falar conosco, mesmo que seja coisa mínima, aquilo nos dá um ânimo, aquilo nos põe de pé novamente. É muito interessante, por isso nós devemos usar, usar palavras positivas, palavras que possam ajudar alguém a se levantar, alguém a se reerguer. Isso é algo que todos nós podemos fazer. Muitas vezes usamos aquilo que nós temos de pior e o que nós temos de melhor nós deixamos guardado. Que possamos aprender a usar, conforme a nossa capacidade, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos para nós usarmos. Que deixemos de lado, toda preocupação, se a pessoa vai receber, se a pessoa, vai dar crédito ou não. Temos que fazer a nossa parte, falar, fazer o que estiver ao nosso alcance naquele momento. Não temos que desprezar aquilo que nós temos, porque tudo o que nós temos é valoroso se nós colocarmos em prática, seja muito ou seja pouco, é de valor. Glória a Deus. A palavra do Senhor
no Evangelho de Mateus, capítulo 25, no versículo 28. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. 29. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o 30. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Aleluia. Essa palavra vai nos falar, né, de um homem que ele se ausentou do país, ele foi para longe, e então ele distribuiu talentos. Era algo assim, algo de valor, era uma moeda de valor, algo financeiro. Para um ele deu 5, para um ele deu 3, outro ele deu um só, conforme a capacidade de cada um. Para que cada um trabalhasse aqueles talentos, para quando ele voltasse. E quando aquele homem volta, a Bíblia fala que aquele que tinha 5 multiplicou. Ele, né, negociou aquele valor e foi multiplicado. Ao invés de entregar 5, ele entregou 10. Aquele que recebeu 3, ele multiplicou. E aquele que recebeu um só, ele guardou. Ele foi lá, enterrou e deixou guardado. E quando o Senhor pediu para ele não tinha muito para oferecer. Ele devolveu exatamente como ele tinha recebido. Ele achou que estava fazendo ali uma grande coisa, guardando, escondendo para que ninguém roubasse, para que ele pudesse devolver. Mas ele não fez nada. Ele ficou parado, ficou acomodado com aquilo que lhe foi entregue. E entregou da mesma forma. E assim acontece conosco. Nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele nos deu dons, Ele nos deu talentos. Ele nos capacitou para algo. E Ele pede que nós usemos aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. Que nós usemos de alguma forma. Aquele que tem muito, usa o muito que tem. Aquele que tem pouco, usa um pouco. Às vezes nós achamos que para nós fazermos algo, nós temos que ter muito nas mãos no momento. Não é assim. Nós temos que usar aquilo que nós temos. Porque quanto mais nós usamos, o Senhor, Ele vai nos capacitando, Ele vai nos dando mais condições. É assim que tem que ser. Nós colocamos muitos empecilhos para não fazer aquilo que nos foi entregue para que façamos. Nós muitas vezes dizemos que amamos a Deus. Nós dizemos, eu amo o Senhor, eu tenho Deus, mas nós dizemos muitas vezes só de boca. E o que é que nós temos feito? E como é que nós temos nos portado na presença dEle? Diante dEle? Será que nós temos tirado tempo para o nosso Deus? Será que nós temos tirado tempo para orar? Tirado tempo para ler a sua palavra? Tirado tempo para falar dEle, para falar do amor dEle? Para falar que Deus é grande, que Deus é poderoso? Às vezes tem pessoas juntamente conosco, ao nosso redor, que está precisando talvez de ouvir algo, e Deus nos coloca ali e nós nos omitimos e nós não falamos, por medo, pensando o que é que a pessoa vai pensar, o que é que ela vai achar, se ela vai receber aquela palavra ou não. Não compete a nós a pessoa receber ou não. Nós temos que plantar a semente, temos que lançar a semente. A obra quem faz é o Espírito Santo de Deus. Nós somos apenas um canal. Nós não podemos fazer nada, nós não podemos nada.
Mas nós podemos ser usados, nós podemos falar. Então que nós não possamos ser omissos, que nós não venhamos apresentar na presença de Deus sendo omissos por não ter feito, por não ter usado aquele que Ele nos deu. Temos que tirar um tempo no nosso dia para orar, para falar com o Senhor, para buscar direcionamento. Às vezes tem uma pessoa por perto que está precisando de algo. Seja algo financeiro, se às vezes você tem condições de ajudar. E muitas vezes a gente olha e passa batido. E não faz nada e não ajuda. Estamos tão envolvidos com as nossas coisas, com as nossas preocupações, com as nossas lutas. E deixamos muitas coisas de lado. E nós não podemos. Nós temos que fazer aquilo que estiver ao nosso alcance. Nós temos que ter alguma coisa nas nossas mãos para oferecer. Não podemos estar de mãos vazias. Porque naquele dia o Senhor vai pedir conta daquilo que Ele colocou para eu e para você fazermos. E o que é que nós vamos dizer? O que é que nós vamos apresentar diante dEle? Será que nós vamos entregar, multiplicar aquilo que Ele nos deu, aquilo que nos deixou? Nós vamos entregar isso multiplicado, ou nós vamos entregar da mesma forma? Nós vamos ficar parados vendo as coisas acontecerem? Nós temos a nossa parcela, nós temos que ter a nossa contribuição, fazer algo dentro daquilo que nós podemos fazer. Às vezes nós tiramos tempo para falar, para comentar de tantos assuntos. Nós falamos de política, nós falamos, do que está acontecendo, falamos a respeito da vacina, falamos tantas coisas. E nós estamos deixando muitas vezes Deus num cantinho. Não tem sobrado tempo para Ele, para falar das coisas do reino, para falar que o reino de Deus está próximo, para falar que não há mais tempo de ficarmos preocupando só com as coisas deste mundo. É claro que enquanto nós estivermos aqui, nós temos que lutar, temos que buscar aquilo que é, aquilo que é financeiro. Nós precisamos. Ninguém vive aqui sem trabalho, sem trabalhar, ninguém vive, Nós precisamos sim sonhar, precisamos lutar aqui enquanto estivermos aqui, mas nós temos também, não é só isso, nós temos que pensar nas coisas do céu. A Bíblia fala que nós devemos estar com os pés aqui, mas o nosso coração ele tem que estar no céu. Saber que a qualquer momento o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja e nós temos que estar nos preparando a cada momento. Então nós temos que apressar o nosso passo, Fazer aquilo que estiver ao nosso alcance, para que nós possamos nos apresentar diante dele aprovados, para que ele não venha olhar para nós e dizer que nós fomos negligentes, que nós falhamos, que nós não fizemos aquilo que deveríamos ou aquilo que poderíamos ter feito. Tirar um tempinho para dedicar a Deus, para dedicar as coisas de Deus. Saber que nós não estamos aqui simplesmente de passagem, como muitos pensam, estamos aqui de passagem, saímos daqui, acabou, não acabou. Nós temos uma alma para que nós possamos dar conta desta alma. É algo de valor, é algo que o Senhor nos deu. Então que nós possamos fazer o nosso melhor, mesmo com as nossas falhas, com as nossas limitações.
fazer aquilo que o Senhor mandar nós fazer, aquilo que o Senhor nos der direcionamento. Se alguém vier e trazer uma palavra para nós, que nós possamos receber essa palavra. Que muitas vezes o Senhor fala conosco usando alguém e nós acabamos perdendo aquilo porque não damos crédito àquela palavra. A palavra do Senhor, ela é digna de todo crédito. Não importa quem vem e fale algo para você, dê crédito para aquela palavra. Recebe no teu coração. Às vezes o Senhor tem falado com você para que você se disponha, para que você vá falar, para que você vá falar do evangelho dele, e você muitas vezes não tem tido disposição, não tem tido coragem. Precisamos ser corajosos, precisamos ter ânimo, muito ânimo nós precisamos, para não desfalecermos, para não ficarmos prostrados pelo caminho, mas para continuarmos até o Senhor Jesus voltar, fazendo aquilo que Ele colocar para nós fazer. Fazermos conforme a nossa capacidade, da melhor forma possível. Nos dedicarmos, nos esforçarmos, para que Ele venha nos aprovar, para que Ele venha se agradar de nós. Fale da palavra de Deus. Tenha uma palavra, onde vocês tiverem uma palavra boa para falar. Muitas vezes nós temos tantas conversações, falamos tantas coisas desagradáveis e não falamos, né? Uma palavra boa, uma palavra que venha ajudar, uma palavra que venha tirar alguém do buraco, alguém que esteja caído. Então que nós possamos usar aquilo que nós temos nas nossas mãos. Usar, mesmo que seja pouco. Muitas vezes a pessoa faz e não é pouco. Parece que é pouco, mas não é. Às vezes para aquela vida, para aquela pessoa, naquele momento, é algo muito grande, é algo muito importante. Vai fazer muita diferença na vida da pessoa. É isso que eu queria falar para você neste dia. E que o Senhor Jesus venha abençoar grandemente a sua vida, que o Senhor venha falar grandemente ao seu coração, que o Senhor venha fazer uma grande obra na sua vida. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Amém?